Boa noite a todos. Vamos começando devagarinho, né? A segunda noite da jornada da SPID, e a gente, com muita alegria, a gente está comemorando mais uma jornada, mais uma vez aqui na sede nova da SPID. É sempre uma surpresa, né? Porque a gente não frequenta muito aqui a sede, porque os seminários são online ou híbridos, enfim. Então, mas é um prazer estar aqui. E eu queria, antes de mais nada, quer dizer, lembrar, né, do nosso colega Leon Capeller, que faleceu há 10 dias atrás. E o Leon estava na SPID há mais de 50 anos, foi meu professor, e era uma pessoa extremamente competente, sério naquilo que ele acreditava, né? E atuou em muitas áreas dentro da SPID, foi secretário de ensino, atuou nas comissões, né, no outro momento, né, então foi muito atuante, e foi uma pena, que foi uma perda repentina e que pegou as pessoas no contrapé, né? Então eu queria pedir para vocês que a gente possa fazer um minuto de silêncio em homenagem, cada um com sua relação com ele, tá bom? Pronto. Então, um minuto é um tempo muito curto e muito longo ao mesmo tempo, né? Como foi a vida e a morte do Leon, de uma certa maneira. Muito longa a participação dele na SPID, a contribuição dele à psicanálise, muito curto essa passagem da vida para a morte, né? Uma coisa que sempre surpreende todo mundo, é uma coisa do imprevisível, a gente não tem como controlar e abala todo mundo de uma maneira ou de outra, seja porque tinha uma ligação com ele, ou seja porque tinha uma ligação com a SPID, enfim, de qualquer maneira, ele está homenageado aqui nessa jornada. E por falar em tempo curto ou longo, né, tema dessa jornada é que o tempo não passa. E eu também queria dar uma palavrinha sobre o Tempo Psicanalítico, que é a revista que a gente tem há muitos anos, que tem uma referência excelente, né, uma nota excelente na CAPES, né? Na CAPES, né? E que ela é organizada pelo Hudson e também pelo Pedro Laureano, né, Hudson? E aí é importante saber que todos vocês, todos nós, podemos encaminhar artigos para essa revista para serem publicados. E a gente tem uma outra revista, que é uma revista mais interna, se chama Ensaios. Né? Essa revista Ensaios é mais ligada à produção dos membros da SPID, né? Produção seja em jornada, seja um artigo isolado, né? E poesias, convidados de fora também. Então, a gente vai dar início a essa mesa. Eu quero apresentar agora a vocês o Luiz Eduardo Prado de Oliveira, é psicanalista, membro titular da SPID e do Espaço Analytique de Paris. Professor emérito de Paris 7, autor de vários livros, sobretudo em francês, e de vários artigos em francês, português e inglês. O Luiz Eduardo vai nos falar sobre o que é mesmo uma técnica clássica em psicanálise. É? 20 minutos? Boa noite, muito obrigado. Está funcionando? Não precisa falar muito perto, não. Eu estava me perguntando como é que eu ia tentar fazer para ter uma fala assim tão dinâmica, tão viva, tão entusiasmante quanto a fala da Evelyn, em vez de ler para vocês. Então, o seguinte, o meu trabalho é um trabalho de historiador da psicanálise.
com a pergunta de como a história da psicanálise tem uma incidência direta na existência da gente enquanto psicanalista. Como que nós fazemos é uma coisa que vem correndo na história da psicanálise. E, na verdade, é uma pergunta, isso como a história da psicanálise tem uma incidência na prática da gente e como a instituição tem uma incidência na prática da gente. Quer dizer, quanto mais rígida a instituição, mais inibida é a nossa prática, mais dificuldade nós temos em nos situar. Então, esse é o grande interesse, a meu ver, da SPID, onde há uma tendência, pelo menos, a que haja pouca rigidez na instituição, logo nos deixando a cada um margem para a sua criatividade. O que eu anotei para falar de vocês hoje, tinha um cineasta, o Jean-Luc Godard. O Godard dizia assim, perguntavam para o Godard, mas os teus filmes não têm princípio, meio e fim? O Godard dizia, tem, mas não nessa ordem. E eu acho que a psicanálise é mais ou menos isso, que uma cura analítica é mais ou menos isso. Tem princípio, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Então, tem coisas que, por exemplo, vejam só, a análise do homem dos lobos. O Freud já começa pelo sonho. E esse sonho se repercute, toda a análise é em volta desse sonho. Até que há uma briga entre o Freud e o paciente dele. E o Freud pergunta ao homem dos lobos: você sonhou esse sonho, não sonhou? Você contou esse sonho para mim, não contou? Nada disso aparece no relato do caso. Tá? Para nós sabermos que essa briga ocorreu, a gente tem que ir muito mais lá para frente do caso. E o homem dos lobos responde para o Freud: eu contei, mas não foi na ordem que você expôs. E eu contei tantas vezes esse sonho que eu nem me lembro mais quando eu comecei a contar e o que você ia fazendo do sonho. Então, o sonho é um tema recorrente. Por trás do sonho tem outra coisa, tem a compulsão de repetição, que era o que estava realmente interessando ao Freud, mas não estava interessando ao Homem dos Lobos. Então, deu uma desavença completa. E quando Freud, no final do artigo dele, diz esse tratamento foi uma cura perfeita, deu tudo certo, e ele nunca mais teve problema, o Freud estava inventando uma história para quem lê ele ficar entusiasmado com a cura do Homem dos Lobos. Ele não estava inventando para a gente, ele estava inventando para os pacientes norte-americanos que estavam chegando lá e que precisavam acreditar em alguma coisa, por que eles fizeram a viagem transatlântica deles, por que eles foram para Viena, por que eles iam fazer análise com Freud. Só que isso ficou para a gente, e nós perdemos a perspectiva do que estava realmente acontecendo naquela época. Então, eu comecei esse trabalho aqui com um artigo do Ferenc sobre a técnica do relaxamento. O Ferenc diz: eu transgredi todas as leis da psicanálise. Quer dizer, como que transgrediu todas as regras da psicanálise? Quais são essas regras? Tá? O Ferenc diz: essas regras são as regras que o Freud expõe no artigo dele, Recomendações sobre a Técnica Psicanalítica. Daí eu voltei para ver quais eram as recomendações do Freud. Não tem nenhuma. A única recomendação do Freud é: a técnica psicanalítica é um convite à livre associação. E a livre associação do paciente corresponde à atenção harmoniosa, homogênea, flutuante, né? Recebeu esse nome de flutuante. Mas essa tradução de flutuante está errada, não é isso que está escrito em alemão. Tá? A tradução de flutuante, que ficou em português, é a tradução de uma palavra inglesa, o Strachey que traduziu assim. O Freud dá o exemplo. Vocês querem ser bons analistas? Apliquem a técnica cirúrgica. Vocês já viram um cirurgião aplicar uma técnica de atenção flutuante? Não pode. A técnica do cirurgião é uma técnica de concentração máxima. Né? Então, mas o Freud diz a concentração não pode ser máxima. Então, como é que pode os dois exemplos? Como é que a gente vai
coadunar, como é que a gente vai articular esses dois exemplos. Tanto Marx, logo em seguida, o Freud diz também, a técnica analítica é a seguinte, vamos fazer de conta que nós estamos num trem e que o paciente está sentado na janela e que o analista não está sentado na janela. Então, ele pede ao paciente para ir descrevendo a passagem que ele vê. Então, é outra coisa completamente diferente da do cirurgião. Não é de estranhar que nós, jovens analistas, alguns mais jovens que outros, vocês são mais jovens, fiquemos perdidos com isso, né? Porque o nosso supervisor vai dizer, às vezes, não se concentra, fica com a atenção flutuante. E depois vai dizer, mas você não viu quando o paciente fez tal associação? Você não viu quando o paciente te comunicou tal coisa? Claro que eu não vi, a minha atenção estava flutuante, eu não estava prestando atenção em nada de particular. Sobretudo que isso não é a mesma coisa ao longo da psicanálise. Tá? Um analista como Melanie Klein, ou outros analistas da geração dela, eram ultra atentos a tudo que se passava. Um detalhe da análise tinha que ser relevante e ia dar margem a comentários, a interpretações e tudo. Outros analistas, não foi isso que aconteceu. Não se pode dizer da técnica do Lacan. Tá? Lacan foi expulso, foi afastado, se demitiu, porque não estava de acordo com a técnica. Ele não aplicava a técnica clássica da psicanálise. Foi acusado disso. Você não aplica a técnica clássica da psicanálise. Nós não aplicamos a técnica clássica da psicanálise. O Ferenczi não aplicava a técnica clássica da psicanálise. Eu fui procurar, Hudson, clássico, na obra, toda a obra do Freud, técnica clássica. Não foi a inteligência artificial que me ajudou. Fui eu. Eu sozinho. O Freud usa essa palavra, técnica clássica, 2 vezes, em toda a obra dele. Uma vez é numa carta para o Binswanger, onde ele diz: o relato de caso clínico que você fez foi excelente. Nunca vi nada melhor. Você realmente pegou todas as associações do paciente e foi amarrando tudo direitinho, em circunstâncias muito difíceis. É claro, você poderia ser criticado por não ter aplicado a técnica clássica. Ainda bem que não aplicou. Ainda bem que não aplicou, porque na ocorrência, visto o tipo de associação do paciente, o tipo de viagem que ele estava, a técnica clássica não ia ter dado nada. Era um paciente psicótico. A segunda vez que o Freud utiliza a palavra técnica clássica, o sintagma técnica clássica, é na análise do pequeno Hans. Ele diz: o pai do Hans estava tentando aplicar a técnica clássica. Aí a técnica clássica é outra coisa. Aí a técnica clássica é solicitar a livre associação do paciente. Eu sempre fico espantado, embevecido, quando eu vejo no grupo da Ângela, o jeito que a Ângela tem de trabalhar, ela não faz nada, ela aplica a técnica clássica. Ela solicita o paciente pode dizer o que ele quiser, a Ângela sempre diz, sim, e daí? Você quer falar um pouco mais? Você quer falar um pouco mais do que você estava dizendo? De maneira que o paciente não tem fuga. Ele pode dizer, não, mas a senhora está dizendo bobagem. Ela fala, sim, fale um pouco mais. Não é isso? Agora, no artigo do Freud, sobre a recomendação da técnica analítica, recomendação aos analistas principiantes, ele não usa, em nenhum momento, a noção de contratransferência. Ora, a noção de contratransferência já existia para ele. Já existia para ele desde a correspondência dele com Jung, porque a noção de contratransferência aparece para justificar o que o Jung faz com a Sabine Spielheimer. Vocês conhecem essa história, né? A Sabine Spielheimer, a jovem analista russa que é hospitalizada
na clínica do Jung, que seduz o Jung se deixa seduzir, fica muito culpado, e o Freud escreve para o Jung, não, você não precisa se sentir culpado. Você está brincando com fogo e você não quer se queimar? Você frequenta o diabo e não quer não quer se chamuscar? Isso é a contratransferência. Ele utiliza a contratransferência nesse exemplo do Jung, ele utiliza a contratransferência num outro exemplo, que é na correspondência dele com Pfister. O Pfister manda para ele um paciente, um jovem, que é um jovem que o Freud pergunta para o Pfister, será que ele é esquizofrênico? Será que ele não é esquizofrênico? Eu vou pedir para o Bleuler vê-lo. E o Bleuler vai me dizer qual é o diagnóstico desse paciente. O Bleuler realmente vê o paciente, escreve para o Freud dizendo, eu acho que ele é esquizofrênico. Eu sei que ele é esquizofrênico porque ele fumou durante toda a consulta e ele apagava o cigarro fora do cinzeiro. O Bleuler realmente escreve isso. Mas eu acho que ele tem cura. Eu acho que ele ainda está no começo da esquizofrenia dele. E se ele tiver uma boa educação psicanalítica, ele pode ser curado da esquizofrenia dele. E o Freud escreve para o Pfister. Realmente, ele é um bom esquizofrênico. Eu acho que o Bleuler tinha razão, porque quando ele vai bem, eu fico muito contente com ele. E quando ele vai mal, eu fico muito triste com ele. Isso é a minha contratransferência. Então, era uma noção de contratransferência. Vejam só, desde então, nós elaboramos muito isso. Né? E o Ferenc foi um dos autores que mais elaborou isso. O Ferenc escreve, nós precisamos desenvolver uma metapsicologia do analista durante a cura. O que quer dizer a metapsicologia, definida pelo Freud e retomada pelo Ferenc? Quer dizer, saber de qualquer fenômeno psíquico, qual é a posição econômica, dinâmica e tópica dele. Tópica a gente já sabe, dinâmica a gente sabe, é quando passa do prazer para o desprazer, da dor para o prazer, e econômica, o Freud escreve isso. Eu nunca consegui destrinchar o que é a econômica. A perspectiva econômica é uma perspectiva que fugiu à minha elaboração teórica. Logo, a metapsicologia falhou. Ele escreve sobre a falha da metapsicologia uma outra vez para Lu André Salomé. A Lu André Salomé cobra dele. Quando é que você vai desenvolver mais sobre a metapsicologia? E o Freud, em um determinado momento, diz, olha, não desenvolvi, não vou desenvolver, não tenho capacidade de fazer isso, lancei essa ideia, mas ela vai ficar em suspense, eu não consigo levar as coisas até o fim. Acho que ele teve uma crise, ele afasta mesmo a ideia de metapsicologia e ele diz, a única coisa que vai sobrar da metapsicologia é o que eu escrevi no próximo artigo, para além do princípio do prazer. Vocês vão encontrar aí a palavra final da metapsicologia. Quando ele retoma a metapsicologia, mais tarde, não é mais enquanto tentativa de elaboração científica, é falando dela como uma feiticeira, né? A feiticeira da psicanálise, cujo caldeirão ela mexe direitinho e mexe lentamente. Nós não sabemos o que a feiticeira pode dizer, enfim, abandonou toda a pretensão científica. Mas para o Ferenc não abandonou. O Ferenc diz que para o analista saber qual é a posição metapsicológica contratransferencial dele, vejam só a ambição do Ferenc. Quer dizer, na relação entre o paciente e o analista teria que pensar em que percurso da vida de cada um deles eles estão se encontrando a cada momento. Não é simplesmente por eu saber o que eu sinto em relação ao paciente que eu estou que eu estou dominando a minha contratransferência. Tá? A minha contratransferência é indominável, porque ela é inconsciente. Mas eu posso imaginar o que o paciente está me contando ao que corresponde na minha vida. Então, através da minha autoanálise, tentar mais ou menos localizar
que percurso o paciente está fazendo e se ele vai coincidir com o meu percurso. Se eu conseguir fazer isso, daí eu consegui fazer uma elaboração metapsicológica da minha posição diante do paciente. Então, apesar de transgredir todas as regras, tá? Que realmente o Ferenczi diz, a regra de o paciente ficar deitado e eu ficar atrás do paciente. Mas isso não é uma regra da técnica clássica. Isso é um conforto do paciente e do analista. O paciente e o analista podem chegar à conclusão que eles não vão fazer isso. E nem por isso a técnica deixa de ser clássica. Se o que estiver sendo elaborado for a livre associação do paciente na posição em relação à contratransferência do analista, a contratransferência sendo esse tipo de pensamento. Tá? Um pensamento de livre associação também do analista para conhecer os percursos de vida e de associações de cada um. Está complicado ou está dando para ir? Então, o que sobra da técnica clássica não é nenhuma formalidade. Tá? Não é porque eu guardei... O Freud diz isso, ele diz eu tenho sessões de 1 hora porque é conveniente para mim. Eu só consigo funcionar assim. Mas uma pessoa com uma outra individualidade podia tentar outra coisa. É algo que está escrito lá. Então, vejam só, a individualidade do Lacan foi de tentar outra coisa. Ele não estava de acordo com aquilo. Hoje em dia, nós sabemos, desde que foi publicada a correspondência do Freud com Eitingon, tem um telegrama do Freud para o Eitingon, onde o Freud diz o seguinte: Budapeste imaginou, Berlim realizou, Viena se felicita. E tem o que o Eitingon escreve para o Freud, dizendo o que eles fizeram na clínica deles. Eles tentaram reduzir a duração das sessões, eles tentaram reduzir a duração da análise, eles fizeram análise fragmentária, o que eles chamam de análise fragmentária, que foi é uma técnica com a qual eu trabalhei também no hospital psiquiátrico. Eu acho que é uma técnica que se usa muito em psiquiatria. Você recebe o paciente para fazer análise, durante 4, 5 meses o paciente melhora, você para a análise e vê se o paciente consegue ir para frente sozinho durante um tempo. Ele não consegue, volta, se faz mais 6 meses de análise e para a análise. E assim vai indo. É uma coisa que o Ferenczi formula num artigo dele de 1914, chamado Análise Descontínua. Por que a preocupação do pessoal da Clínica Psicanalítica de Berlim era receber um máximo de pacientes, fazendo análise ocorrer no tempo mais curto possível. É um relatório do Eitingon de 1922, ao que o Freud felicita, e a clínica estava tendo muita gente lá. E eles precisavam dar conta daquele povo todo. Então, eles começam a utilizar esse tipo de experiência. Um analista de Budapeste, que se instalou em Berlim, vai imigrar para os Estados Unidos. Eu contei isso no artigo que você está cuidando. Vai imigrar para os Estados Unidos e vai levar toda essa técnica para os Estados Unidos, onde ela vai existir no Instituto de Chicago, no Instituto de Boston. Todas essas experiências, desde sempre, ocorrem nos Estados Unidos, até que a situação é tal na psicanálise norte-americana que, em 1948, tem um grande congresso para eles tentarem harmonizar alguma coisa. Eles nomeiam uma comissão de 5 grandes analistas que se reúnem durante 5 anos para tentar harmonizar a técnica analítica. Eles não conseguem. Então, a única coisa que eles conseguem é dizer: nós vamos divergir cordialmente. Ninguém vai expulsar ninguém, cada um vai continuar levando a sua técnica. Os franceses não sabiam disso. Eles queriam que se harmonizasse de qualquer jeito. Como Lacan não aceitou harmonizar, ele foi afastado. Mas o Lacan também não sabia que isso tinha acontecido, que ele estava sendo o herdeiro de uma tradição.
Então, em momento nenhum, ele utiliza essa fala. Ele não, em momento nenhum, ele reivindica a história da psicanálise para falar sobre isso. Ele fala como se fosse uma invenção dele, que tudo estivesse acontecendo com ele. Então, fica uma posição bem marginal na história, né? Hoje em dia, já sabendo disso, nós podemos tentar formular em que circunstâncias nós vamos utilizar sessões curtas, se forem o caso. Por exemplo, uma paciente que eu tive, eu usava com ela sessões ultra curtas. Era uma paciente, ela entrou, eu a recebi, ela disse assim, tenho uma excelente notícia, acabei de ser contratada pela Air France para ser aeromoça. Eu perguntei para ela, mas escuta, a senhora, a Air France está contratando pessoas de idade agora? Ela disse, não, não, eu fui contratada para ser aeromoça, mas a senhora tem 60 anos. Eu disse, pois é, mas a Air France me contratou. Eu disse, bom, então a senhora pode falar um pouco mais sobre isso? Ela disse, não, não tem nada a dizer, é só isso, eu queria comunicar a minha alegria. Eu falei, então vamos falar um pouco mais sobre a sua alegria. A senhora pode conversar um pouco mais sobre a sua alegria? Ela dizia, não, muito obrigado, a sessão está acabada. Ela dizia. Então eu disse, então, vamos ver. A próxima vez ela entrou e falou assim, eu queria comunicar o seguinte, acabei de ser contratada pela Air France. Daí eu levantei e disse, então a sessão está terminada. Daí ela ficou me olhando assustada, tá? E isso aconteceu algumas vezes. Na quinta vez, ela disse, eu não estou de acordo. Eu falei, ué, você sempre me diz isso, que você não quer falar mais sobre isso. Ela disse, mas eu não estou de acordo. Eu falei, então vamos nos sentar e você vai me explicar por que você não está de acordo. Eu disse, porque eu acabei de ser contratada pela França para ser aeromoça. Eu falei, não, está acabada. Ela falou, mas por quê? Eu disse, a senhora já ouviu falar em compulsão de repetição? Ela disse, nunca. Eu falei, mas é uma coisa que é muito importante para mim. A senhora está fazendo uma coisa aqui que é uma pura repetição. Então, vamos ver se... O que foi? Vamos ver se pode mudar a próxima vez. Nunca mudou. Então, elas sentiam um imperativo de vir me ver para cada vez me comunicar isso, que ela tinha acabado de ser contratada pela França. E quando eu disse, bom, chega, ela foi reclamar com o médico-chefe. Você tem um psicólogo, psicoterapeuta que não está fazendo bem o seu trabalho. O médico-chefe disse, veio me ver, Prado, o que você está fazendo com ela? Estou aplicando sessão curta. Ele disse, não pode demorar um pouco mais? Eu disse, não, é assim, é o ritmo que ela precisa para ela poder ser contra mim. Até que um dia ela parasse de dizer, acabei de ser contratada pela França. Mas só que esse dia não chegou, eu não pude ver, foi uma pena. Eu me perturbei antes com ela, disse que não tinha mais tempo, porque tinha muita demanda de análise. Tá? Mas é uma técnica a ser utilizada como é uma brincadeira com o paciente, saber se ele vai aceitar ou não uma interrupção de sessão e como ele vai reagir. O Lacan dizia isso. Quando eu interrompo as sessões, se o paciente decidir que ele quer ficar ou denunciar, tá bem, ele pode ficar. Eu não me oponho, não. O problema é não se opor, é se opor à decisão do analista de interromper a sessão. Tá? É uma técnica de relaxamento, tal como o Ferenc definia. O Ferenc fala disso. A técnica do relaxamento, vocês lembram? Vem um paciente que chega perto do Ferenc, vai falar no ouvido dele e diz: estou grávido. O Ferenc diz: desde quando você sabe isso, meu filhinho? Tá? A técnica de relaxamento que o Ferenc se propõe é uma técnica de brincadeira entre o analista e o paciente. Veja só o quanto foi desenvolvida essa técnica, né? Pelo Winnicott, pelo próprio Lacan. Então, a transgressão das regras fundamentais, elas podem obedecer à técnica clássica. E o Freud diz isso também. Elas podem obedecer à técnica clássica se nós formos capazes de elaborar, de um ponto de vista metapsicológico, o que está acontecendo. Ao que corresponde isso? Por que nós estamos saindo do quadro supostamente definido para a psicanálise? Nós estamos saindo porque é preciso, em tal momento,
um relaxamento, uma respiração na cura analítica. Tá? Então, apesar de transgredir, o Ferenc estava aplicando a técnica clássica. No final das reflexões dele sobre... Vou acabar. Pode fazer um sinal para mim, não precisa fazer para a Ângela, não. Te peguei em flagrante delito. Como que não quer que veja o sinal que você está fazendo para ela? O Lacan diz o seguinte: então, para que serve tudo isso? Ele diz, para desencadear a surpresa. É a surpresa do paciente. Então, o que se visa quando se interrompe a sessão é que o paciente possa se surpreender. Que seja também a surpresa do analista é um ganho. É um ganho interessante. Existem momentos numa cura onde nós nos surpreendemos. Pode ser que seja um momento também na sessão onde nós nos surpreendemos. E aí vale a pena interromper. Muito obrigado, vou interromper. Antes que a ninfa me surpreenda mais uma vez. Bom, a ninfa me ajudou a não precisar cortar ninguém, então foi ótimo, porque esse negócio de corte para mim não funciona. Muito obrigado, Luiz Eduardo. É interessante essa mesa, né? Porque, por um lado, a Edeli fala assim da clínica viva, né? Da experiência dela, com 3 casos que você traz, né? Interessantes, sensíveis. E o Luiz Eduardo faz uma apresentação assim, irônica, um pouco irônica, sobre a psicanálise, no sentido assim, existe técnica clássica desde Freud, né? Porque a gente sempre fala foi contra a técnica clássica como tivesse um classicismo em psicanálise. Então, o que ele está dizendo para a gente é que nunca teve, desde lá da rediscussão do Freud com Jung, etc., essa técnica clássica ficava só numa retórica, de alguma maneira. Né? Então, estou abrindo para debate, para quem quiser fazer alguma pergunta para os dois, está na hora. Diga lá. Seria bom, a pessoa que for falar, pega o microfone e fala, por favor, só porque a gente está transmitindo também, fala o nome, o primeiro nome que seja, para a gente poder saber de quem se trata. Tá com o microfone lá? Tem uma pessoa. Por favor. Como... Espera aí, está desligado o microfone. Ele vai fazer uma pergunta para você. Mas eu não estou ouvindo. Não, nem eu ouvi. Por enquanto, ele vai lá resolver. Tem esse microfone lá, da hora está muito ruim. Meu nome é Túlio. Vou dirigir minha pergunta ao Prado. O Prado, Oi. eu já li algumas dezenas de críticas, inclusive americanas e outros países, hoje com a facilidade que a gente tem da tradução, da falta de cientificidade das premissas da quais o Freud partia para teorizar as suas ideias. Achei muito interessante, até a mediadora aí tocou no assunto, fez menção, da forma irônica que você fez a sua apresentação. Achei muito interessante. E eu gosto de pessoas irônicas. Eu gosto de pessoas irônicas. Acontece que eu vou me ater a um dos exemplos que você deu, que se deu com a relação da brincadeira do analista com o paciente. E nessa hora você falou alguma coisa e lembrou, inclusive, imediatamente, do que o Winnicott desenvolveu em seguida, que era a brincadeira como método de associação das ideias para ele cuidar do paciente dele, digamos assim. Quando você fez essa brincadeira, você considerou que o paciente era psicótico também? Porque quando você fala que você interagiu com a... Você não falou a palavra criança,
mas falou em Winnicott, eu vou imaginar que seja criança. Quando você fez a brincadeira, falou que o Winnicott fez a brincadeira com o paciente, entrando, digamos assim, naquela narrativa mirabolante dele, nesse momento você estava fazendo alguma menção a um paciente psicótico? Quando eu falei do Winnicott, Isso. não pensei particularmente em paciente psicótico do Winnicott, não. Eu, mas eu não acho tampouco que o Winnicott. Desculpa, eu não estava pensando numa clínica de não, que eu saiba, o Winnicott não tem uma especialização com paciente psicótico, né? Com Eu certeza estava, não. mas eu também não estava pensando na análise de criança, não. Eu pensei mais na análise do Winnicott com o Massoud Khan, que é uma análise onde o Winnicott foge bastante do quadro. Tem um momento onde o Winnicott propõe para o Massoud Khan a seguinte interpretação. Ele diz: é, estou ouvindo uma menina falar comigo, tá? É, eu sei que você é um homem adulto, mas eu estou ouvindo uma menina. Logo, quem é louco não é você, sou eu. Deve te tranquilizar, enquanto paciente, saber que o louco sou eu. O Massoud Khan disse: é verdade, eu nunca teria a coragem de dizer isso. Mas já que você disse, foi muito bom você ter dito. Você pode ser louco, eu não. Então, mas eu nunca soube o que se o estatuto dessa interpretação, se ele era uma verdade do Massoud Khan que o Winnicott pretendia revelar, ou se ele era uma brincadeira entre o Winnicott e o Massoud Khan. Tá? Hoje em dia, eu tenho mais tendência a pensar que era uma brincadeira. Dizer para um homem que ele está falando que nem uma menina. Tá? Agora, infelizmente, eu não acho, não sei porque, como essa brincadeira deu certo, o Winnicott resolveu sair completamente do quadro com o Massuda. Então, eu não sei se essa saída do quadro foi muito feliz. É esse mais a confusão do Winnicott, eu acho. Espero que tenha te satisfeito. A Evelyn quer fazer uma observação. Oi, ele repete essa intervenção quando ele está falando em cross identifications, o menino tendo uma parte menina que ele projeta, e a menina, enfim, no texto dele, no brincar em realidade, ele tem essa parte que ele fala da cross identification. Ele diz, pois é, tem pacientes que eu sinto isso justamente que eu estou vendo a menina, um homem fala, mas tem a inveja do pênis e tudo isso, mas eu tô louco, não é o paciente que sou eu que estou louco, porque é um homem e eu estou vendo a menina. Quer dizer, ele refere-se a isso no tratamento do cross-identification. Observação. Outras, quem mais gostaria de fazer? Alguém mais queria levantar uma questão? Edelyn, você poderia falar um pouquinho dessa? Você contou 3 experiências clínicas, não ficou muito claro, pelo adiantado da hora, que você pudesse nos trazer um pouco como é que foi a sua participação nessas terapias. O que você fez ou deixou de fazer, né? Para a gente poder ter uma noção assim do manejo, né? De qualquer um dos 3, como você achar melhor. Pensando na terceira paciente, quer dizer, eu fiquei muito assustada, né, quando abriu-se uma crise e houve esses flashbacks, né? E aí Winnicott came to mind, quer dizer, o Winnicott veio à cabeça e aí eu tentei uma coisa que pudesse dar um contorno e
um objeto transicional, foi o leite que eu perguntei se ela queria, e o papel e o lápis, né? E aí foi o começo de alguma coisa em que nós duas estávamos sentindo um trabalho, né? De trazer à tona coisas muito, muito angustiantes e que a gente podia falar sobre isso e ela podia continuar em casa desenhando e trazendo, sabe, ficou uma continuidade de trabalho e havia um risco muito grande de separação, porque quando ela sonha com a filha desaparecendo, né? E a fânise dela, né? E a fânise dela que se repete nos muitos abortos, né? Havia sempre um temor que ela desistisse, ou que ela voltasse a se abortar. Então, foi um trabalho muita angústia e ao mesmo tempo, um trabalho que houve uma mudança. Ela continua a vida e o trabalho de artista, e adotou uma menina. Acho que queria dizer isso, que foi uma aposta. E foi dolorido. Obrigada, Edri. Eu queria aproveitar. Alguém? Pode, por favor. Pegando a mesma pegada que eu fiz com o Prado, Sim. achei interessante o que você falou também, em todo caso, do case que você falou, onde houve uma narrativa, se não me engano, foi mais nas suas palavras, houve uma narrativa com a criança sem interlocutor. Ela falava alguma coisa, uma narrativa sem interlocutor. Poderia falar um pouquinho sobre o. Até criei aqui uma expressão meio. Uma expressão assim criada aqui agora. Seria o monólogo dialógico. Né? Que você poderia encaixar isso, né? Esse ideia de monólogo dialógico? É interessante, eu não me lembro de ter falado, mas é interessante porque, sim, e quando a criança começa, né, se engaja comigo, né, num, num diálogo, né, e é um diálogo em que é muito de princípio de diálogo, né, assim, eu mostro o fantasma, e é de quem é, né, esse é um morcego. Ah, e aí aponta para o outro, morcego? Não, esse não é um morcego. E havia um brincar, havia uma felicidade, né, que começava, né? E aí foi interrompido porque eu fui chamada. Enfim, quando eu voltei, minutos mais tarde, o menino estava fazendo os fantoches assim, abusarem um do outro. E era uma coisa assim muito assustadora, porque ele não estava mais olhando, não estava mais. Então, eu falei que os inícios dele, né, não teriam sido sustentados por uma intersubjetividade dialógica, né, que sustentasse a narrativa, né? Então ele, na minha ausência, na ausência de interlocutor, ele ficou como se presa, né, de pulsões tanáticas, né, que faziam com que ele repetisse o trauma, né, pelo qual ele havia passado. É como se não houvesse nele uma força para manter uma continuidade, né, em ausência. Foi muito assustador isso. Sim. Tá. Obrigada, Edri. Eu achei interessante também, né? Como se na sua ausência, né, que seria a interlocutora, ele retomou a cena do abuso sexual sem narrativa, sem essa interlocução. Queria, só para finalizar a nossa discussão, que a gente vai ter outra mesa e a Anifa está me olhando com aquele olho assim. Está na hora, está na hora. Queria perguntar para o Luiz Eduardo, porque a Eder, que ela trouxe, ela traz muito da contra-transferência. Ela sentiu angústia, viveu coisas, etc. E o Luiz Eduardo faz algumas menções à questão da contra-transferência, citando Freud, enfim, todos eles, né? Eu queria saber como é que você, Luiz Eduardo, pensa hoje a contra-transferência na sua clínica, em contraposição ao que a Edrin está trazendo, quer dizer, em articulação que ela está trazendo.
Rapidinho que a gente está terminando. Rapidinho, responde em 1 minuto e meio. Você quer saber como eu penso a contra-transferência na minha clínica? Não, porque você falou muito sobre contra-transferência na história da psicanálise, né? E o Freud faz pouca menção à contra-transferência. Ele sempre usa como obstáculo, né? E eu queria saber, na sua clínica, porque eu acho muito interessante essa ideia da história, do historiador da psicanálise, mas, ao mesmo tempo, como você mesmo falou no início, o que a história da psicanálise nos afeta na nossa clínica. Então, é nesse sentido que eu queria que você dissesse em que essa história da psicanálise, sobretudo em relação à contra-transferência, afetou a sua clínica. Entendeu? Pergunta? E o que a Aida, que a Ninfa falou? Que eu tenho meio 30 segundos para responder? Ouviu? Não, pode falar. Ângela, eu disse que, no essencial, a contra-transferência é inconsciente. Uhum. Então, não tem como eu dizer assim de uma resposta genérica. Tá? Eu não posso dizer. Eu posso dizer o seguinte: conhecer a história da psicanálise me impediu, me permitiu poder não acreditar mais quando vem me encher o saco dizendo, mas a tua técnica não é clássica. Mas é claro que não é clássica, nunca existiu esse negócio de técnica clássica. A técnica clássica é uma lenda, é uma mitologia, é uma narrativa de analista supervisor para para tentar enquadrar o analista de informação dentro de alguma coisa que ele possa imaginar compreender. Ele, supervisor, não o analista de informação. O Otto Kernberg, que foi presidente da IPA, antes de ser presidente da IPA, escreveu um artigo que se chama 30 maneiras de coibir a criatividade do jovem analista. Tá? Eu acho que a lenda da técnica clássica é uma maneira de tentar coibir a criatividade do jovem analista. Não é uma maneira de tentar estimular a criatividade do jovem analista, a tal ponto que existe em permanência uma contradição entre o que o Freud, o que se atribuiu ao Freud como técnica clássica e o que ele dizia efetivamente como técnica clássica. A técnica clássica é a que você aplica. Fala um pouco mais disso. Tá? É solicitar a livre associação e para mim, a técnica clássica, eu não prestar mais atenção em regra e eu deixar as minhas livres associações fluírem junto com as do paciente até eu conseguir imaginar alguma coisa sobre o que está acontecendo. Mas isso, em geral, é posterior, não é anterior. Então, às vezes, se a gente dá muita sorte, se a gente der muita sorte, pode ter um momento assim onde eu diga, mas isso é a minha conta-transferência. E daí, nesse momento, o que eu vou fazer com ela? Eu vou falar para o paciente, eu vou ficar quieto, eu vou desconfiar de mim, eu não sei. Tá? Daí que a gente entra no que eu estava falando da surpresa. Vai surpreender o paciente, vai me surpreender. Às vezes, muito tempo depois, eu me digo assim, sim, mas foi isso que aconteceu, e por isso que ela brigou comigo. E eu não sabia. Tá? O Freud tinha uma visão muito elementar do que era técnica, do que era contra-transferência. A contra-transferência para o Freud é sempre simples. Uma jovem paciente, bonita, desejável, seduziu um velho analista. É sempre isso a contra-transferência. Cada vez que o Freud fala de contra-transferência é isso. Não precisa... Ou então... fiquei contente com ele, deixei de ficar contente com ele. Graças ao Ferenc, a gente sabe que a contra-transferência é muito mais complicado do que isso. Mas é mais complicado, mas não é por isso que a gente pode dizer que é isso. Tá? Eu sei que é complicado para mim, e eu não estou ao par exatamente do que é isso. O Ferenc acaba dizendo, não tem jeito. Agora, olhem só a perfídia do Ferenc. O Ferenc diz o seguinte, não tem jeito